Olá pessoal, seja novamente bem-vindo. Este é o segundo vídeo do tópico 2 de algoritmos e estruturas de dados. Estamos falando sobre listas ligadas e agora nesse vídeo vamos de fato entrar no conceito de lista ligada, tentar entender como é que a gente faz a implementação dessa estrutura de dados. Bem, listas ligadas, como já tinha antecipado um pouquinho no final do vídeo anterior, é uma estrutura linear, assim como é um array, ou seja, você controla ela por meio de uma única dimensão, né, uma única orientação de organização entre os dados. E aí eu construo os meus dados, eu guardo os meus dados no que eu chamo de nós de uma lista ligada, elementos de uma lista ligada. E aí dentro desse nó eu posso, justamente armazenar um objeto de um determinado tipo, que seja do meu interesse. Esse objeto vai ter, no mínimo, um atributo, que é a sua chave de identificação, é a informação mínima necessária que você vai armazenar, vai guardar dentro daquele nó. E pode ter, claro, pode ter dados satélite, além desse atributo-chave. Você pode vincular, né, por exemplo, vou fazer uma lista ligada para implementar, né, vou armazenar, né, uma relação de pacientes, de fichas de pacientes num aplicativo de gestão hospitalar. Então você vai ter lá toda a ficha, o histórico do paciente, e os dados satélites são justamente o histórico de entrada naquele hospital, informações pessoais, endereço do paciente, e o atributo-chave é o CPF daquele paciente, de tal maneira que você identifique ele de forma única, tenha um registro único para ele dentro daquela lista de pacientes. Além dos dados, dos atributos relativos à informação que você quer guardar dentro daquele nó, vem a segunda informação, que é aí fundamental para a implementação de uma lista ligada, que é o ponteiro, ou seja, o endereço em que se localiza o nó seguinte naquela lista. Então vejam, a gente frequentemente usa em livros de estruturas de dados desenhinhos como esse que vocês estão vendo aqui, para ilustrar o conceito de uma lista ligada. E aqui a gente vê então essa ideia de você ter um conjunto de nós, e que cada conjunto de nós você tem a região em que você guarda, né, os atributos daquele objeto que armazena a informação de interesse, e você tem o outro campo, outro atributo da entidade nó, do objeto nó, que é o ponteiro, aí a ideia da seta aqui, que é o ponteiro para o nó seguinte da sua lista ligada, em que vai ter o outro registro de informação que você quer guardar dentro daquela lista. No exemplo do paciente, é como se aqui eu tivesse o paciente de número 1, com a sua chave, seu CPF, aí tem o ponteiro que aponta para o registro seguinte, aí você tem o paciente de tipo 2 nessa região aqui, e assim por diante até um paciente o 10º paciente aqui, com a sua informação, o seu registro armazenado, e o final da lista, por exemplo, eu posso indicar que o próximo nó na lista simplesmente tem endereço vazio, endereço nulo ou endereço zero, indicando, né, que não tem um nó seguinte aqui nessa lista. Então, essa é a ideia de uma lista ligada. Pensando na representação primeiro do nó, se eu for fazer a implementação de um nó de uma lista ligada, como é que eu faria isso usando a linguagem C++? E, claro, usando os conceitos de orientação a objeto que a gente já fez. Eu vou fazer, então, uma implementação de uma classe, que aqui eu chamo, por exemplo, de Node, para representar justamente os nós. Ela vai ter, é uma classe bem simples, que na verdade vai ser praticamente uma struct, um registro, só para eu armazenar
os dados sem eu ter métodos associados a esses a objetos dessa classe. E aí eu vou guardar, por exemplo, aqui, claro, nós estamos fazendo nessa implementação uma lista ligada de inteiros. Então, repare que a informação que eu quero gravar é uma só, que é um atributo data do tipo int. Então, data é a informação que eu quero gravar. E aí, o que eu tenho que ter no elemento node é também, além da informação, o endereço do próximo elemento no qual esse nó está inserido, né? Na lista em que este objeto nó está inserido. Então, next aqui é o atributo que armazena um ponteiro para a node, ou seja, é um atributo que armazena o endereço onde está guardado um outro objeto node, e esse endereço é justamente do objeto node que vai ser o seguinte na minha lista ligada. Além, claro, dos atributos, eu tenho os meus construtores que estão aqui. E aí, como é que eu posso, implementar esses construtores? Os atributos, para inicializar os meus atributos. Se eu inicializo o meu node sem nenhuma informação de partida para os atributos, eu simplesmente posso só atribuir o endereço 0 para o ponteiro next. O endereço 0 em C++ equivale à ideia de endereço nulo ou vazio, ok? Você pode também usar aqui uma palavrinha reservada do C++, a partir do C++ 11, que é o nullptr. Opa, voltando aqui. E perdemos aqui a anotação. Deixa eu anotar novamente. Opa. Voltando aqui, então estamos aqui, né? Então isso daqui em C++ equivale a endereço nulo vazio e eu posso atribuir aqui nullptr a partir do C++ 11, ok? Bem, então vai ser comum, a gente vai ver, inicializar ponteiros aqui com valor 0, por exemplo, ou com nullptr, que é a cláusula, a palavra reservada do C++ para equivaler a esse conceito. Mas, se eu, agora olhando aqui para o caso seguinte, que é o caso em que eu tenho valores já para inicializar, para armazenar dentro desse meu nó da lista ligada, eu tenho aqui agora o segundo construtor, que é o construtor que recebe o valor inteiro i para guardar, e o endereço, ou seja, ele recebe um ponteiro para a node, um argumento, o endereço do node que já está criado, que vai ser justamente o sucessor, digamos assim, desse objeto node que está sendo inicializado aqui com esse construtor. E aí você, claro, atribui os valores dos argumentos para os atributos data e next aqui. Muito bem. Muito bem. Então, na prática, o que também a gente tem que falar aqui para ir entendendo como é que eu vou construir essa implementação aqui, é que, eu sei, pegar um determinado nó e ele vai ter a informação de quem vem depois dele, pelo campo next aqui, pelo atributo next, mas
para eu gerenciar, para eu manter a lista ligada, eu tenho que saber, claro, no mínimo, quem é o primeiro nó da minha lista. E aí, como é que eu faço isso? Aí entra justamente um ponteiro especial, que eu vou também ter que guardar essa informação na minha implementação de uma lista ligada, que é o ponteiro que aponta para o início da lista, ou seja, o ponteiro que tem o endereço do primeiro objeto nó da minha lista ligada. E claro, aí com o primeiro objeto nó eu tendo essa informação, o atributo next desse objeto vai dizer qual é o seguinte, que vai dizer qual é o seguinte, assim por diante. Eu posso também acrescentar um outro ponteiro para armazenar na minha implementação, que indique qual é o último nó da minha lista ligada, o último elemento da lista. Isso vai facilitar muito as operações em cima da estrutura de dados, como a gente vai ver mais para frente. Então, a gente vai trabalhar aqui com esses dois apontadores, um para o início da minha lista e outro para o final da minha lista. E aí vamos ver como é que a gente vai utilizá-los. Bem, então, para começar a entrar nessa parte da implementação de fato e das operações, vamos primeiro listar essas operações aqui. A gente vê aí que podemos inserir, claro, queremos, né? Não faz sentido uma estrutura de dados que você não pode inserir informação nela, claro. Então, eu quero aqui inserir uma informação no início, eu quero inserir uma informação no fim. Mais para frente a gente vai ver também, né, como fazer operações de inserção em posições intermediárias de listas ligadas. Depois eu vou ver como fazer a remoção, a operação de remoção. Também não faz sentido você ter uma estrutura de dados que você só pode inserir dados e não te dá a opção de remoção, né? Em geral é importante. Claro, você pode ter estruturas somente leitura, mas é muito comum, né? É mais comum a gente ter que trabalhar com inserção e remoção de informação. Então eu vou ter aqui remoção no início da lista e remoção no fim da lista. E por fim, pesquisa, também, que é uma operação muito comum em estrutura de dados. Você pegar uma lista, por exemplo, e checar se uma determinada informação está guardada naquela lista. Um exemplo aí do registro de pacientes, você fazer uma pesquisa de um determinado CPF de paciente e ver se esse paciente está cadastrado, essa pessoa está cadastrada como paciente lá no aplicativo hospitalar. Muito bem. Aí eu apresento para vocês a implementação como um todo, geral, ou seja, a declaração da classe lista ligada. Então, eu já defini o elemento, a unidade de implementação de uma lista ligada, que é o nó, que é a classe Node. Aí, em cima da classe Node, eu vou construir agora a implementação da minha classe Linked List. E aqui, então, vocês podem ver a declaração da classe Linked List, com todos os seus membros. Primeiramente, os membros públicos, os construtores e métodos. E aqui embaixo eu tenho dois membros privados, que são dois atributos, no caso aqui. Esses dois atributos que vocês estão vendo são justamente os atributos de ponteiro para o início e para o final da lista ligada. Aquelas informações fundamentais para a gente controlar a estrutura de dados. E muito bem. E aí o que a gente pode ver aqui, né? Que eu tenho uma série de métodos, cada um desses métodos são serviços para atender essas operações, para implementar essas operações aqui, inserção, remoção e busca. Então veja, o objeto lista ligada vai oferecer para mim uma série de serviços a fim de eu inserir, remover e consultar valores dentro dessa lista. Estamos, claro, fazendo aqui a implementação de uma lista ligada de inteiros, lembrando sempre disso. Além disso, a gente tem aqui o construtor da lista,
uma informação que a gente, o conceito, desculpa, que a gente já viu no tópico passado, falando de programação orientada a objetos, e tem essa novidade que está em vermelho aqui, que vocês estão vendo, né, destacado em vermelho, que é o destrutor de classes. O que seria o destrutor de classes? O destrutor é um recurso da linguagem C++ para auxiliar no gerenciamento de memória alocada para os objetos que vão sendo, claro, instanciados ao longo da execução de um programa. Então, análogo à ideia de que um construtor ele é invocado automaticamente quando um objeto é instanciado, quando você declara uma variável, cria uma referência para um determinado objeto por meio de uma variável, o destrutor é uma função que é invocada automaticamente quando um objeto está para morrer. O que significa isso? O compilador ele vai escrever, né, fazer a tradução do código, fazendo a invocação do destrutor assim que esse objeto perde referências no código. Ou seja, quando termina um determinado escopo, um determinado bloco de comandos, em que aquela variável que faz referência ao objeto não existe mais, deixa de existir. Então, se o objeto não tem mais nenhuma variável referenciando ele, então é momento desse objeto morrer, ser desalocado o espaço em memória, e é para isso que você utiliza os destrutores. Então, o papel do destrutor é fazer liberação de recursos alocados, liberação de memória. Isso a gente vai ver na prática ao longo desse curso por conta do uso constante que faremos de alocação dinâmica de memória com o operador C++ new. E aí o destrutor vai ter que fazer a liberação desse espaço justamente com o operador delete, de desalocação de memória. Vamos falar um pouquinho mais daqui a pouquinho de alocação dinâmica de memória, relembrar, né, que isso é um conceito de computação para engenharia. Então vamos relembrar um pouquinho daqui a pouco. Mas só para fechar aqui a questão de destrutor, como é que eu escrevo o código de um destrutor? Coloco o nome da classe, só que antes o símbolozinho do til. Então, o til antes do nome da classe indica que você está fazendo a implementação de um construtor. Repare aqui também no código que, assim como o construtor não tem tipo de retorno, o destrutor também não tem tipo de retorno. Então, dessa maneira, você explicita que está fazendo a implementação de um destrutor e aí pode escrever o código ali de liberação de recursos que tenham sido eventualmente alocados na instanciação daquele objeto. Se você não escreve o código de um destrutor, o compilador vai fazer a escrita automática de um destrutor de classe para aquela sua classe, invocando também os destrutores de classe dos tipos de atributos que você declarou ao longo da implementação daquela classe. Ou seja, é um recurso, digamos que opcional, mas que principalmente quando se está trabalhando com alocação dinâmica de memória é fundamental que seja feito o trabalho de liberação dos recursos em memória que são alocados dinamicamente. Caso contrário, seu código vai começar, seu programa vai começar a acumular espaços alocados em memória de forma desnecessária, mesmo que os objetos que fizeram essa alocação de memória já não sejam mais necessários ou úteis dentro do teu programa, naquele determinado trecho que está em execução naquele programa. Você pode ter objetos que não tem mais referência nenhuma para eles, não tem variável nenhuma referenciando aqueles objetos, e você ainda assim está com memória alocada para ele. Isso, claro, em grandes proporções, grandes escalas, pode gerar sistemas e aplicativos com um mau gerenciamento de memória
que ocupam muita memória RAM e que, claro, aí tem um desempenho ruim como um todo. Bem, falando, claro, de alocação de memória, vamos relembrar um pouquinho a ideia da alocação de memória. Então, a alocação dinâmica de memória é aquele mecanismo que vocês devem ter visto lá no curso de computação por engenharia, que permite, durante a execução do meu programa, criar novas áreas de dados e usar essas novas áreas de dados. Só que, claro, isso vai ser feito através de um ponteiro, através de uma variável que armazena o endereço para esta área. C++ tem um comando mais simples, digamos assim, em relação à linguagem C, por exemplo, que usa o tal do comando malloc, que é o comando new. Então vocês estão vendo aí um exemplozinho bonitinho, no qual eu declaro um ponteiro P para variáveis do tipo double, e aí eu já aloco para esse ponteiro um determinado endereço de memória para armazenar justamente uma variável double. Então, quando eu faço essa atribuição aqui, ponteiro P new double, recebe new double, eu estou alocando um espaço para guardar um valor double em memória. Esse valor double em memória tem um determinado endereço e esse endereço é retornado, para a variável P, ok? Muito bem. Como é que isso funciona na memória? Só fazendo também uma observação aqui, eu poderia ter feito... deixa eu escrever um pouco menor, né? Eu poderia ter feito separadamente a declaração, tá, gente? Então, eu poderia fazer aqui double P, declarei, aí depois fazer aqui P recebe new double. O que isso significa na memória? Que eu vou, o sistema operacional, por meio de uma chamada de sistema que meu programa vai invocar, vai encontrar um lugar na memória, por exemplo, o endereço 100, vai reservar esse endereço 100 para que eu guarde aqui um double e vai retornar esse endereço 100 para minha variável P. Então, minha variável P, sei lá, que está em um outro lugar da memória... Vixe, passamos muito aqui, vamos voltar. Vamos lá, estou fazendo errado aqui, vamos voltar. Aqui. Então, por exemplo, eu estou com agora a minha variável P está aqui, nessa posição aqui, isso aqui é o endereço... Deixa eu fazer melhor aqui, deixa eu pôr P do outro lado, aqui, imagine que seu endereço 80. P é um ponteiro para double, então é uma variável que guarda endereço de outras variáveis, então o conteúdo de P vai ser o valor 100, ok? Na posição 80 está a variável P, que guarda o endereço 100, e, por sua vez, o endereço 100 guarda um valor double, pode guardar um valor double. Então, essa ideia da alocação dinâmica de memória permite que eu crie, durante a execução do meu programa, novos espaços para armazenar dados, e aí eu vou manipular esses espaços através de ponteiros. Isso é feito, então, com o comando new. O comando new, ele, então, aloca memória e retorna ponteiro para o espaço alocado. Seja o tipo que for, seja um tipo primitivo, como double, ou seja um objeto de uma determinada classe. Então eu posso justamente solicitar
que se aloque dinamicamente em memória para guardar, por exemplo, um objeto da classe Node de uma lista ligada, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, eu vou usar esse comando de alocação dinâmica de memória para alocar memória para objetos, e eu posso daí já, claro, alocar memória para esses objetos invocando o construtor com os parâmetros necessários para esse construtor, tá bom? E ao terminar de usar aquele espaço em memória, como eu falei, é fundamental a gente ter controle e ter cuidado com os mecanismos de gerenciamento de memória. Eu vou usar o comando delete, que vocês estão vendo aqui, né? O comando delete é o comando, então, de desalocação de memória. Então, esse comando aqui de exemplo está desalocando a memória, desaloca a memória associada não, apontada, por R, ou seja, a variável R, que é um ponteiro, tem então o endereço de uma determinada região de memória que armazena um determinado tipo de objeto, e ao invocar o comando delete e indicar a variável ponteiro que eu quero desalocar, o sistema vai liberar aquele espaço de memória indicado por aquele endereço para uso por outras aplicações ou pelo seu próprio programa. Este é o mecanismo. Então veja, eu posso construir ponteiros para os objetos de uma determinada classe, como está aqui, né? Eu posso declarar ponteiros para objetos, para classes de objetos, para tipos de objetos, e aí eu posso atribuir a esses ponteiros o endereço de objetos alocados de forma dinâmica através do comando new. Então vamos usar bastante esses dois recursos, seja o de alocação e, claro, de desalocação, para trabalhar com as nossas estruturas de dados dinâmicas. Opa, passei mais uma vez, de novo, apanhando aqui do tablet. Bem, agora a gente vai entrar no passo a passo das operações em cima dos elementos de uma lista ligada. E vamos fazer isso no vídeo seguinte, que esse vídeo já ficou demasiadamente longo. Então vamos parar esse vídeo por aqui e no próximo vídeo a gente segue falando das operações em listas ligadas. Até mais!